para perguntas. Vários quererão fazer, mas eu quero só fazer um comentário, e não é necessário que o Gary dê seu comentário também, mas colocar aqui para essa classe, porque nós discutimos isso quando estávamos pensando, nesta segunda-feira, com um grupo de alunos, a elaboração da temática do próximo cienciário que vai se dar em novembro. E a pergunta, depois de vários debates ali, surgiu a seguinte ideia, e talvez você e os demais colegas aqui, todos possam comentar, mas eu não quero que isso seja o centro do debate. Terão outras perguntas. É o seguinte, nós estamos vendo que a ciência mundial está sendo desafiada. E é um desafio de que não é por falta de verbas. Né? Então nós estamos vendo, proximamente os americanos vão fazer, os cientistas americanos vão fazer uma passeata a favor da ciência em Washington. Sabe, uma passeata, tipo, fizeram uma passeata contra o racismo, uma passeata pelo movimento feminino. A ciência está virando um movimento dessa ordem de importância. Aí nós nos perguntamos, por que isso? O que é que está desafiando a ciência? Porque não é falta de verba, os americanos não estão sem verba. Então, a decisão do Trump pode ser, uma decisão republicana, não sei o que mais, todo mundo fala isso, que os democratas dariam grana, mas é uma coisa que também a Inglaterra está restringindo as verbas, digamos assim, entre aspas, generosas que a ciência teve desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a pergunta que nos levantou, Miguel e demais colegas e alunos, é que talvez a ciência, que é produtora da tecnologia, esteja perdendo digamos assim, a centralidade do pensamento, a ciência, que eu digo também como conhecimento, para a consequência desse pensamento, que é a tecnologia. E que a tecnologia, em função da informática, desses algoritmos, e daí tem o negócio do Penrose, que diz que isso é impossível, mas eles estão ousando criar inteligência artificial e fazendo modelos de automatização cada vez mais elaborados, e pessoas falam que daqui a 20, 30 anos, a maioria das tarefas que hoje nós compreendemos como tarefas de cientistas ou de classe média serão reproduzíveis por robôs ou por autômatos, etc. Quer dizer, é como se a tecnologia tivesse ganho tal ordem de poder que ela olha para a ciência meio que, não estou mais precisando de você. E como você tinha falado isso depois de uma conversa prévia, e aqui também disse que a ciência faz pelo menos uns 60 anos, sei lá, uns 70, que no nível da física não aparece mais nenhuma descoberta interessante, e os problemas da década de 30 se preservam, continuam, né? Embora na biologia que houve esse salto aí extraordinário, né? Então a nossa pergunta, e isso talvez seja o que a gente vai colocar, nós vamos distribuir segunda-feira como sendo um dos temas fundamentais do próximo cienciário, junto com ética e com o Brasil, que é esse problema de que a ciência precisa ser renovada não pela sua filha dileta ou maldita, que é a tecnologia, mas voltando a algumas raízes de importância, e isso ser um motivo de debate. Enfim, eu só queria compartilhar com vocês, porque isso foi discutido nesse grupo. Agora eu vou abrir questão aí. O César tem uma questão, professor. O Dória também tem uma questão. É só para acrescentar, justamente quando perguntou sobre o livro, eu queria estar nos Estados Unidos. E ele deu em maio. Ele faz uma afirmativa que não existem ferramentas documentadas a nível da mecânica clássica, só da mecânica quântica. E o negócio é identificado, quando dizendo, nós mostramos símbolos. Eles foram de fundos de óleo, quer dizer, a coisa realmente não é. A mecânica clássica está cheia de questões desse tipo, desse superior, etc. Nós damos exemplos de um negócio de simples.
quem quiser, tem isso certo? Com relação a esse negócio, de ciência, pessoal, fala. Obrigado. Não dá para ouvir. O que ele falou, eu só vou dizer o sentido, depois ele pode levantar a voz dele, que a minha voz é de Silvio Santos. O que ele falou é que quando Penrose escreveu A New Mind, o livro, ele estava nos Estados Unidos, na Universidade de Rochester, em Stanford, e escreveu, e viu a importância disso, escreveu um paper junto com o amigo e lógico Newton da Costa, matemático, em que ele faz uma pequena objeção e que o Penrose se danou com essa pequena objeção. Eu não entendi qual foi a pequena objeção. Eu estou dizendo só o que ele falou, não sei exatamente o que é que dessa pequena objeção, dentro do cálculo matemático e das discussões em relação a Gödel e a mecânica quântica, que ele falou, eu não sei se... Eu disse que há na mecânica clássica problemas indecidíveis. É isso? Não só na mecânica quântica, mas na mecânica clássica, é isso? É isso mesmo. Bem, César. Professor Pinheiro, nesse momento que parece que estamos num momento de revolução na visão poliana, Thomas Kuhn, por quebra de paradigma, o fato que o senhor citou a questão do éter, e a questão da conservação de momento, conservação de energia, que é fundamental para a matematização, mas uma experiência de Saul Peter, que não era cosmólogo, mas descobriu um método para descobrir supernovas. E por isso, com esses faróis, essa luz tão brilhante, como se fosse uma galáxia, pode-se ver o efeito Doppler e saber se ela está se afastando ou se aproximando e, pela frequência, qual a velocidade que ela está indo ou se há aceleração. Isso trouxe um problema muito sério, porque viu que aquele modelo uniforme retilíneo da expansão do universo, que já vem lá do Hubble, não haveria criação de energia. Não teria esse problema. Porque seria como se uma granada explodisse e fosse se afastando uniformemente. Mas se há aceleração, aí ou existe algo parecido com o éter, uma antimatéria, uma matéria escura para equilibrar essa equação, ou então nós teríamos que partir da hipótese de que está sendo criada de volta a criação de energia. E aí quebramos a nossa tradição, que veio do árabe, com o algarismo de Elamukabala, que é o equilíbrio, e depois os polinômios, a teoria da função, que nós dizemos que um polinômio é igual a zero. E aí podemos calcular e resolver. Agora, se o polinômio é zero, não, agora é 1,1, não, agora é 1,7, não, agora é 1,5, aí nós passamos a não ter uma equação e desmorona a nossa matematização. E o outro problema é que aí o pensamento religioso já iria e também poderia ser um pensamento ateu ou agnóstico, dizendo, não, essa criação é inerente à natureza, não tem nada a ver com Deus. E os teólogos diriam, não, isso aí prova a existência do Criador. Se tem a criatura, porque se tem uma criação, é porque tem um Criador. Então, isso é uma prova ontológica de Deus. E agora essa marcha da ciência, que o professor Mércio falou, surge na política, no seu livro As Humanidades, a tese de que com a propagação das destruições em massa, dos instrumentos de destruição em massa e o terrorismo, chegando a esse nível, somente o pensamento religioso, somente uma religião poderia controlar os radicais religiosos. Então seria possível teria que se abandonar o pensamento científico que se afastou da ética, que não traz soluções políticas, fracassou a antropologia, fracassou a sociologia, fracassou a psicologia, ninguém está conseguindo segurar os malucos, ninguém está conseguindo segurar os terroristas. Então é preciso botar um pouco de culpa, um pouco de Deus, é preciso restabelecer o controle religioso da humanidade para evitar que todo mundo se mate. Então essa seria
colocação aqui, eu não estou sendo original, estou falando, eu gostaria de colocar esses temas à sua consideração. É para responder ou deixa... Você que sabe, se quiser considerar agora. Bom, esse é um assunto bem específico. Eu acho que a ciência tomou um pouco o lugar da religião. A ciência da Revolução Científica ela é cuidadosamente compatível com a religião. Os livros científicos, inclusive o Newton, tem uma porção de alusões a Deus. E o conflito ciência e religião se deu com Galileu, a respeito do movimento da Terra. Já tinha se dado com Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por questões de interpretação do que ele escreveu. E voltou a ver com Darwin. A teoria da evolução criou um grande conflito com a igreja. Mas, em geral, a ciência e a religião se compatibilizam. Não há, assim, um alinhamento do cientista contra a religião. Você vai encontrar cientista religioso e não religioso. Pegando a antinomia do Kant, essa é uma das questões que está lá. A existência de Deus, o Kant prova lá, usando o conhecimento do tempo, que Deus existe, depois prova que Deus não existe. Isso que é antinomia, você chega a uma coisa e o contrário dela. Cai na categoria de indecidível, aí, se a gente quiser generalizar a observação dos homens. Eu acho que a religião está sempre latente. Em parte, a ciência tomou o lugar da religião. Em parte, se compatibilizou com ela. Eu não vejo nenhum conflito maior entre ciência e religião. Se você pensar no Big Bang, que é uma das teorias mais divulgadas da origem do universo. O Big Bang é a partir dele para cá, tem explicação da física. O Big Bang podia ser uma bombinha de São João de Deus. Você pode botar um Deus lá, não tem problema nenhum. Agora, outros modelos sem Big Bang, ele fica eliminado o Deus. Tem a famosa frase do Laplace para o Napoleão, né? Que o Napoleão fez uma pergunta ao Laplace, um tratado que ele escreveu, eu não vi nada sobre Deus no seu tratado. E ele disse para o Napoleão, eu não precisei dessa hipótese. Como a hipótese de Deus a religião não tem um maior conflito com a ciência. Ainda há no campo da teoria da evolução, né? Que nos Estados Unidos isso há certos estados que é polêmico, né? O ensino da teoria da evolução. Mas os americanos são muito atrasados nisso, né? Filosoficamente, a classe média americana, né? Não os intelectuais americanos que têm uma porção de sujeitos excepcionais, mas há uma cultura geral americana muito atrasada sobre essa história. Ok. Professor, a minha pergunta é de docente, assim, para lidar com aluno. Então, você estava falando do papel da intuição, né, dentro do processo, o que é intuitivo, o que não é intuitivo na física. E eu quando eu estudei física no segundo grau, eu venho de humanos, mas eu dou aula em engenharia. Então, quando eu estudei física no segundo grau, eram muitas certezas, né? Próton, elétron, aquela coisa assim toda muito sistematizada, e a gente percebe que isso vem mudando, mas no processo formativo de um aluno de ensino médio e que entra na universidade até o ciclo básico, ele está acostumado a lidar com muitas certezas.
E a própria física está em constante redescoberta, né, das suas certezas e das novas invenções, como você falou. E eu fico pensando nessa quantidade de alunos que fica reprovado nos primeiros anos, né, do ciclo básico em física e em cálculo, que são matérias que reprovam muito. Lá em Macaé, por exemplo, na UFRJ, era 70%, 80% dos alunos ficando reprovados. A minha pergunta é mais humanística, no sentido de, esse aluno ele nasce numa era que ele sabe que as incertezas estão presentes. E ele tem que lidar, no ensino dele, universitário, com certezas que talvez ele nem mesmo esteja tão convencido de que... Então, assim, ele tem um problema cultural, não sei, mas ele tem um problema cognitivo, de ter que lidar com certezas tão bem acabadas quando ele vive numa era que está tudo em muita mutação o tempo inteiro. E ele é nativo dessa era, né? Então, eu queria saber, assim, que conselho o senhor dá para a gente, que é professor, né, para lidar com isso a nível praxeológico, ou seja, da base para cima, porque eu não confio em mudanças de cima para baixo. O sistema vai mudar, tem que mudar tudo na educação. A gente vai esperar 2 séculos e não vai chegar lá. Eu acredito na mudança da praxis, que é aquela que eu faço dentro da sala de aula e esse meu aluno consegue ver uma mudança de modelo mental, que o Edgar Morin fala, né, educar para a incerteza. Que dica o senhor pode dar para a gente nesse sentido? Eu acho que a incerteza não é ignorância. Sim. Assim, veja só, com a incerteza você explode a bomba nuclear na hora que você aperta o botão. Tem certeza que vai explodir. Tirando se ela for norte-coreana, talvez não. Mas, então, a incerteza é usada para a certeza. Não há uma certa confusão. Do Edgar Morin, eu acho que contribui um pouco, embora ele contribua para coisas interessantes, contribui também para, às vezes, uma certa confusão. A incerteza não é, vai acontecer qualquer coisa, você não sabe bem o que. Vai acontecer aquilo que, esses princípios são orientadores. Você falou em conservação da energia, vai acontecer coisas dentro de certos limites. Uma coisa que eu devia ter falado, não falei, por distração minha, mas é importante, os sistemas caóticos. Os sistemas caóticos foram descobertos lá no fim do século XIX e início do século XX. E é nos sistemas clássicos, que não havia nem mecânica quântica naquele tempo. O Poincaré mostrou que num problema de 3 corpos, com interação gravitacional entre os 3, o mais comum, a solução mais frequente, é muito irregular. Mas dentro de limites. Quer dizer, acho que os alunos, bom, não sei, têm que ser esclarecidos que não é que vá se julgar a ciência fora. Pode até julgar, por outras razões, mas não por causa da questão da incerteza. Porque a incerteza da ciência é domada. A mecânica quântica é incerta, mas ela é usada em todos os sistemas eletrônicos. Funciona perfeitamente bem. A incerteza está domesticada. E essa questão da irregularidade, já desde lá na mecânica clássica, o Poincaré já tinha apontado para o que ele chama extrema sensibilidade da condição inicial. Você, pequena mudança inicial dá um resultado completamente diferente. Eu acho que os alunos devem estar informados. Eu acho que é equivocado é passar a ideia para os estudantes da ciência como infalível. A ciência é falível. E aí vem aquela coisa do sintético e do analítico. Uma frase totalmente verdadeira é eu dizer: amanhã
ou vai chover ou não vai chover. É verdadeiro, ou vai chover ou não vai chover, mas é totalmente inútil. Não há nenhuma ciência nisso, a não ser saber que às vezes chove e às vezes não chove. Agora, um meteorologista precisa dizer, amanhã há tal probabilidade de chover. Aí ele quantifica se é 30%, 40%, 60%. E isso já não é absolutamente verdadeiro. Então, a ciência não é o domínio da verdade absoluta, nem da infalibilidade. Isso é uma ideia errada. Agora, há uma militância anticientífica, que aí é outro problema. O estudante também, às vezes, é polido. Há uma militância anticientífica e há a ideia das duas culturas, que foi um conceito de um físico que se meteu na antropologia chamado Snow, lá pela década de 1950, que há duas culturas universais. Uma da ciência exata, das ciências naturais, e outra das humanidades. E que uma não se compatibiliza com a outra. Eu acho que o advento dos computadores quebrou muito isso, porque todo mundo tende a julgar com os computadores. O poeta escreve o poema dele no computador. E pelo menos tem que se habituar com aquele sistema. Mas, de qualquer modo, há uma militância científica, que é ideológica. Como há militância pró-científica, que eu não sei se é essa passeada. Que é aquele cara que acha a ciência a coisa mais importante do mundo, sem ela nada interessa. É um erro total. O próprio Kant botava lá, além dos fenômenos, nômenos. Que não se reduzem a nada do tipo científico. Quer dizer, o pensamento é muito mais do que o conhecimento científico. É um pedacinho da coisa. Tá? Agora, eu acho que os alunos deviam ter algum tipo de discussão sobre isso. Botar a ciência no seu devido lugar. Agora, para esse edifício ficar em pé, precisa da engenharia civil. Não é? A gente pega um avião, vai até Paris tranquilo lá dentro. Às vezes ele cai, mas em geral ele chega. Em geral chega. Então, agora, a tecnologia pode estar ganhando autonomia, como diz o Nelson. Então, a tecnologia... Mas a ciência não é só a ciência no sentido de produzir tecnologia. A tecnologia é um dos maiores produtos da ciência, mas grande parte da tecnologia não vem da ciência. O carburador do velho automóvel, não há cientista que dê jeito naquilo. Não, precisa de buraquinho, porque só mecânico conserta aquilo. Doutor Pardal. Não tem cálculo no carburador. Eu não tenho mais carburador, mas era uma coisinha desse tamanho, cheio de buraquinho, a gasolina entrava, dava uma volta. Quer dizer, aquilo é uma invenção, não é um objeto científico. Agora, a ciência serve para o senso crítico também, não é? A visão crítica do mundo, de que há outras maneiras das coisas acontecerem, a própria crítica à tecnologia, as suas aplicações, a exploração do trabalho. Um mundo desse, que tem tudo automatizado, é capaz de ter uma lei de congresso para matar as pessoas, para diminuir um pouco a massa. Se não tem consumo, não tem trabalho, mata. Esse nosso congresso é capaz de voltar a isso. A eliminação física, como no nazismo. Quem está atrapalhando, mata. Um monte de gente que fica no meio da rua, não tem trabalho, não tem emprego, não pode consumir, mata esse diabo. É um perigo danado. Eu acho que a ciência tem um papel de ser crítica também. A universidade, em particular, não é? Que nem toda a ciência está na universidade, onde há liberdade maior de opinião, de aprofundamento. Mas você tem razão, os alunos rejeitam essas matérias aí. Aqui na UFRJ, aqui no Fundão mesmo.
Eu acho que o professor Bartolo, eu fiz uma matéria com ele lá na COP, que a gente estava discutindo a questão do método, ele estava estudando aquele livro do Cohen sobre heurística. E aí um insight que eu tive lá com ele foi essa questão dos caminhos, que o senhor mesmo falou. Né? A possibilidade dos caminhos levarem a algum lugar, mas no meio do caminho isso também se mudar. Né? E aí ele achava que realmente o Billy Cohen tinha conseguido fazer uma coisa além do Descartes, né? O discurso sobre o método. Então, a discussão sobre método é uma coisa interessante também, que precisa ser feita. Olha, o Dória pediu a palavra, mas se alguém quiser falar antes dele aqui também. Vai, Dória. O Dória fala muito baixo, então eu não sei como repercutir na voz dele, mas todo mundo quer ouvir. Nem sempre. Levanta ao menos, levanta porque as pessoas... Bom, é o seguinte. Primeiro, sobre as relações de ciência e tecnologia. O melhor comentário que eu conheço é um comentário velho e que me foi chamado a atenção, entre outras pessoas, pelo Delfim Neto. Marx, Rundisser, na edição Standard, que era de Inferno, de 53, por aí, eram os manuscritos, umas anotações que Marx tinha deixado que precedem Capital. E ele disse em 1858. Qual o título? Página, os Gundres, É o Gundres, tá. fundamentos da crítica da economia. Página 595 a 615. No meio é uma análise detalhada das relações entre as coisas. Formação do capital fixo, ciência e tecnologia. E ele tem uma frase que é uma beleza. Ciência é tecnologia reificada. Liquidou, para mim, liquidou a questão. Ciência é tecnologia reificada ou o contrário? Tecnologia, ciência reificada. Segunda coisa, só uma observação, eu falei do negócio do Penrose, mas, na verdade, Newton e eu estavam tratando de outro problema. É o chamado problema de decisão para sistemas caóticos. Você pega um sistema dinâmico, sistema de equações diferenciais, e quer saber, sem resolver o sistema, se aquele sistema vai obedecer, vai ter um comportamento caótico ou não. Esse problema foi explicitado por Morris Hershberg em 74. Quem me mandou foi Leopoldo, me orientador, Newton e eu trabalhamos durante 10 anos nesse negócio. A resposta é: não existe algoritmo para determinar se um sistema arbitrário vai exibir comportamento caótico ou não. Qualquer que seja a definição para caos, tirando as definições triviais, tipo tudo é caótico ou nada é caótico. Foi um choque. O Hersh depois me disse: olha, o Snail estava trabalhando em critério, etc. Mas, assim, agora eu vejo que o critério dele pega apenas uma fatia pequena dos sistemas. Na verdade, o caos é indecidido. O Snail mesmo reconheceu isso, porque no livro que a American Mathematical Society publicou uma série de problemas solicitados, uma nova lista de problemas de probabilidade. Quando ele trata do problema de decisão para caos, ele diz assim: no caso geral, é indecidível. Por causa disso, e daí a gente tira como corolário o negócio do mundo Penrose. Quer dizer, indecidibilidade existe em tudo quanto é campo matemática, desde que a matemática seja algum